Pronto, agora vamos para outro tipo de função exponencial. Agora, observem muito bem onde é que está esse módulo, tá? O primeiro módulo estava aqui fora. Depois que você calcula o log, é que você aplica o módulo, tá? Então, a gente aplicou o módulo ali no y, na imagem, aqui no resultado. Aqui não, o módulo já é aplicado no domínio. Já é aplicado antes de calcular o log, certo? Isso vai alterar aqui em algumas coisas. Bom, então a gente vai começar com o log de módulo de x mais k quando k é igual a zero, para poder a gente entender como é que esse gráfico funciona, tá? De modo mais simples. Então vamos pegar aqui, por exemplo, ln de x. ln de x, tá? ln do módulo de x, desculpa. ln do módulo de x. Para isso, a gente vai ter que dar uma repassada na definição de módulo de x. Bom, então a gente tem que módulo de x. Módulo de x é igual a quê? É igual a x se x é maior ou igual que zero. E menos x se x é menor que zero. Tá? O módulo de x é ele mesmo, se o número é positivo ou nulo. E é o seu oposto se o x for negativo. Se ele for um número negativo. Então a gente aplica essa definição aqui. Então no lugar de módulo de x vai aparecer essas duas funções aqui. Sendo que x tem que ser diferente de zero por definição, né? de ln. Quando eu aplico ln, esse x aqui tem que ser diferente de zero. Então ele vai se transformar aqui, ó, em ln de x e ln de menos x. Então esse ln de x é se x for positivo, e ln de menos x se x for negativo. Então com o jogo de sinal aqui ele vai ter um logaritmando positivo. Vamos ver então. Vamos fazer uma tabelinha aqui, só para ter uma ideia aqui, né? Eu vou tomar três valores aqui para ln de x, vou pegar valores maiores que zero, tá? Então aqui eu peguei 1, peguei o e peguei o e ao quadrado. São valores estratégicos aqui, cujo ln é um valor fácil de calcular, né? ln de 1 vai ser 0. ln de e vai ser 1 e ln de e ao quadrado vai ser 2, certo? E vou tomar, para essa função de baixo, vou pegar valores menores que zero, valores negativos. Vou pegar os valores simétricos a esse aqui, vou pegar menos 1, menos e menos e ao quadrado, tá? Então, quando o x for menos 1, imagina o menos 1 aqui no lugar de x. Menos 1 dá o quê? 1. ln de 1 vai ser 0. Menos e, então menos e vai dar ln de e, que é 1. E menos e ao quadrado no lugar de x é menos, o menos aqui da fórmula, com o menos daqui vai ficar menos com menos mais. ln de e ao quadrado vai dar 2. Vamos marcar esses pontos aqui, tá? Aqui, ó. Dessa primeira tabela, para x igual a 1, y igual a 0. Para x igual a e, y igual a 1, o e está mais ou menos aqui, 2,7 e 1. E e ao quadrado está mais ou menos aqui, depois de 7, vai em 2. Tá? Então, esses três pontos aqui dessa tabela estão daqui desse lado direito aqui. Para essa tabela de cá, menos 1, 0. Menos e, que está mais ou menos aqui, vai dar em 1. E menos e ao quadrado, que está aqui, vai dar em 2. Certo? Então, a gente viu aí essas funções. Aí, quando eu ligo os pontos, né? O que que eu vou ter aqui? Na verdade, voltando aqui, né? E desse lado direito, eu tenho ln de x. Então, é esse, gente, que a gente vai tomar como referência, porque esse daqui a gente fez bastante o gráfico da família da função crescente. Ele vem pertinho da assíntota, toca na raiz e vai tocar nesses outros dois pontos. Tá? Então, tem esse lado de cá que é a minha função ln de x. Nesse lado esquerdo aqui, ó, é a minha função ln de menos x, que vai ser uma função aqui decrescente. Tá? Vai ser uma função decrescente aqui. Então, essa daqui é ln de menos x. Observem o seguinte, quando você vê essa função aqui, você está pegando valores opostos, 1 e menos 1, e as imagens são iguais, 0 e 0, tá vendo? Aqui 1
e menos 1, as imagens são iguais a 0. E e menos E, aqui E menos E, eu tenho esses pontos aqui G e F, são simétricos em relação ao eixo Y. E aqui também, eu tenho esse ponto e esse aqui que são simétricos aqui. Então você tem esse eixo de simetria, que é o eixo OY. Esse eixo de simetria, o eixo OY, eu construí esse gráfico aqui, é só fazer o rebatimento em relação ao eixo de simetria, que eu vou ter o gráfico da minha ln do módulo de x. Então, quando o módulo está nessa posição aqui, ó, você vai ter sempre esse rebatimento em relação ao eixo de simetria. Então, desenhou o eixo de simetria, desenhou aqui o ramo direito aqui, por exemplo, o ramo esquerdo vai ser o rebatimento dele em relação ao eixo de simetria, tá? Então, temos aí o gráfico da função ln de x, que se divide em ln de x para x maior que 0 e ln de menos x para x menor do que 0. Tá? Então a gente tem aqui esse gráfico. Vamos ver algumas características então. A assíntota vertical é em x igual a 0. Né? A gente tem aqui uma função par nesse caso. Né? Conjunto domínio é todo x diferente de 0. Tá certo? Ele contempla os negativos e os positivos. Aí não contempla o 0. X diferente de 0. Conjunto imagem, o conjunto R. Tá? Raízes, menos 1 e 1. Raízes menos 1 e 1. Ela é uma função crescente para todo x maior do que 0. Né? Ela é crescente para essa parte do domínio aqui, que é x maior do que 0. E ela é decrescente, tá? Aqui é uma função decrescente para todo x menor do que 0. Né? Você vai aumentando aqui os valores de x e os valores de y vão diminuindo. Estava aqui, diminuiu para aqui, diminuiu para aqui. E aqui ela vai crescendo. Ó. Você vai tomando valores de x aqui à direita e você vai crescendo. Então ela é crescente para x maior do que 0, para todo x positivo, e decrescente para todo x negativo. Vamos ver o comportamento dele em torno da assíntota. Agora repare que a direita e a esquerda da assíntota eu vou ter gráfico aqui de função, vou ter pontos da função. Então vou ter que analisar dos dois lados. Quando se aproxima de 0 pela direita, esse movimento aqui, ó, ele vai arbitrariamente se aproximando de 0 pelo lado direito. Tá? Pelo lado direito aqui, lado direito de 0. O que vai acontecendo aqui? O f de x vai tendendo a menos infinito. Quando x tende a 0 aqui pela esquerda, então ele vai tendendo arbitrariamente a 0 aqui, ó, a minha f de x também vai para menos infinito. Quando x tende a mais infinito, f de x tende a mais infinito. Quando f de x tende a menos infinito, f de x tende a mais infinito. Quando x tende a menos infinito, f de x tende a mais infinito. Bom, vamos ver um segundo exemplo aqui, tá? Antes de fazer o gráfico, então a gente vai determinar algumas características aí. Então, o primeiro a gente trabalhou com ln de x, agora a gente já deu uma modificada aqui, ó. Esse k é menos 3, né? Eu estou pegando um logaritmo na base 10 de x menos 3. Vamos ver algumas características aqui para ajudarem a gente a traçar o gráfico. A assíntota vertical vai ser em x igual a menos 3, né? Tá? Então, continua aqui, x menos 3 igual a 0. A minha assíntota vertical é isso aqui. O meu domínio, a gente vai ver aqui, eu admito que eu posso ter valores negativos aqui, ó. Então, se eu botar um valor negativo menos 1 aqui, com menos 3 vai ser menos 4. Módulo de menos 4 vai ser 4. Então, mesmo que dê valor negativo aqui, ó, vai existir logaritmo. Só não vai existir logaritmo quando essa diferença aqui for 0. Então, o domínio são os reais diferentes de 3. Interseção com eixo x. Basta fazer a minha função log do módulo de x menos 3 igual a 0. Presta atenção então. Aqui eu tenho base 10. A minha equação exponencial vai ser 10. Módulo de x menos 3 igual a 10 elevado a 0.
10 elevado a 0 é 1. Módulo de x menos 3 igual a 1. Então a gente vai desmanchar esse módulo aqui, é fácil, né? Esse x menos 3 aqui, ó, no lugar dele, se aparecer o 1, no lugar de x menos 3 aparecer 1, módulo de 1 é igual a 1. Se no lugar de x menos 3 aparecer menos 1, módulo de menos 1 é igual a 1. Então esse x menos 3 aqui, ó, pode ser ou 1 ou menos 1. Então no lugar de x menos 3, se aparecer 1, eu tenho a resposta. E se no lugar de x menos 3 aparecer menos 1, se isso tudo aqui for menos 1, ó, módulo de menos 1 é igual a 1 também. Então aqui passa x menos 3 igual a 1, passa esse 3 para cá, somou x igual a 4. E desse lado de cá, quando eu resolvo essa equação, eu passo 3 para lá, né? 1 menos 3 é 3 menos 1, na verdade, vai dar 2. Então eu tenho duas raízes aí, 2 e 4. Interseção com a x, basta tomar x igual a 0. 0 menos 3 vai dar menos 3. Só que aqui tem módulo, né? Módulo de 0 menos 3. Aqui módulo de menos 3. Módulo de menos 3 aqui é o quê? 3. Então eu tenho log de 3 na base 10, que me dá um valor de 0,47. Vamos pegar essas coisas aí e marcar no gráfico, tá? Então aqui eu tenho interseção com a x, interseção com a y. Duas interseções com a x, com a y. E aqui a minha assíntota. Aqui, ó, a minha assíntota vertical em 3, as raízes 2 e 4, tá vendo? Então aqui essa função crescente aqui para log de x menos 3 na base 10 e essa função decrescente aqui. Só que como é que a gente faz, né? Eu passo esse gráfico aqui e esse aqui eu rebato em relação à minha assíntota. Ele é simétrico em relação à assíntota. Só que a minha assíntota agora é em 3, tá? Então, toda vez que esse módulo cair aqui dentro, essa simetria vai acontecer em relação à assíntota, certo? Vai ter dois ramos, um ramo da direita e um ramo da esquerda. Se o ramo da direita aqui é uma função crescente, esse ramo da esquerda aqui é uma função decrescente, tá? Então, esse ramo da direita aqui é dado por log de x menos 3 na base 10. E esse ramo aqui do lado esquerdo é dado por log de menos x mais 3 na base 10. Tá? Então aqui é o log do x e aqui do oposto de... aqui x menos 3, aqui do oposto de x menos 3, que é menos x mais 3. Muito bem. Ela é uma função crescente na faixa do domínio maior do que 3. E ela é decrescente para valores de x menores do que 3. Quando x tende a 3 pela direita, quando eu estou tomando x arbitrariamente à direita aqui, ó, a minha f de x vai para menos infinito. Quando x tende a 3 aqui pela esquerda, a minha f de x também vai para menos infinito. Quando x tende a mais infinito, f de x tende a mais infinito. Tá? A minha f de x aqui, ó, tende a mais infinito. Ok? E aqui quando o x tende a menos infinito, x tende a menos infinito, quando x tende a menos infinito, a f de x também está indo para mais infinito. Então eu tenho a análise da tendência aí da f de x. Terceiro e último exemplo, né? Log do módulo de x mais 2 na base 1/2. Aqui a gente já vai mais direto, aproveitando que a gente sabe as características da função. A gente vai ter a assíntota onde x mais 2 igual a 0, vai ser x igual a menos 2. Tá? E o domínio é x diferente de menos 2. A gente tem as raízes, que são menos 3 e menos 1, fazendo o mesmo processo do exemplo 2. Né? Você faz f de x fazendo f de x igual a 0. Para zerar isso aqui, ó, eu tenho que ter essa soma daqui igual a 1. Então, para essa soma aqui ser igual a 1, ó, eu tenho menos 3 mais 2 vai dar menos 1, módulo de menos 1 é 1, log de 1 na base 1/2 é 0. E menos 1 aqui, mais 2. Menos 1 mais 2 é 2, menos 1 é 1, módulo de 1 é 1 mesmo, log de 1 na base 1/2 também é 0. Então, aqui estão as raízes. Interseção com a y
é 0 e 1. Basta fazer o x igual a 0. 0 e menos 1. Se o x for igual a 0, ó, módulo log do módulo de 2 na base 1/2. Log de 2 na base 1/2 vai ser menos 1. Então aqui eu tenho, ó, tá vendo? Ela é uma função decrescente, então no ramo da direita aqui, ó, ele é a função decrescente, passando aqui por menos 1, ó, e por menos 1 aqui também. É uma das raízes. Raiz menos 1, e a interseção com o eixo y é menos 1. Então essa função decrescente. E a de cá vem por simetria. Ele toca no ponto 3, e todos os outros pontos são simétricos, né? Você pode pegar essa distância daqui para cá, ó, aqui em menos 1, e aqui para menos 4 é menos 1 também, porque são equidistantes em relação aqui, ó, daqui para cá. Para cima tem 2 unidades, aqui tem 2 unidades. Esse ponto é simétrico a esse aqui, tá? Conjunto imagem é R. Ela é crescente para todo x menor do que menos 2. Aqui, ó, ela é crescente nesse trecho aqui para valores de x menores que menos 2. Para valores de x maiores do que menos 2, ela é decrescente.